Alô, boa noite. Segue o líder, galera. Goleada, despedida de gala. Vamos pro Mundial com tudo. Calma, cavalinho. Flamengo goleia impiedosamente o Fortaleza, fez 5 e poderia ter feito mais, e sai mais líder do que nunca no Brasileirão. Claro, neste momento, Cruzeiro e Palmeiras ainda estão jogando, começaram agora o segundo tempo. Então, Cruzeiro vence por 2-0. Então, ainda não se pode dizer que é absolutamente com certeza que o Flamengo terminará a rodada na liderança. Para que ele não termine na liderança, o Palmeiras vai ter que fazer um feito, vai ter que virar o jogo para 3-2 lá dentro de Belo Horizonte, coisa que eu acho bastante improvável, até porque, pelo pouco que eu pude ver da partida, do primeiro tempo, o Cruzeiro fez 2-0 e poderia ter feito mais. O Palmeiras, na verdade, só via ameaçar num chute de longe do Piquerez, que o Cássio fez uma grande defesa. Então, minha gente, grande despedida do Flamengo. O Flamengo agora só volta a jogar no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo dos Clubes. É importante deixar claro o nome correto do torneio, mas há um porém aí nesse meio do caminho, que é bastante preocupante, que é como voltarão da data FIFA os nossos jogadores. Lembrando sempre que nós temos cinco jogadores convocados na seleção brasileira. Nós temos o Varela e o Arrascaeta, que também devem ir à seleção uruguaia. Nós temos o Plata, que, por incrível que pareça, que está machucado, que foi levado pela seleção equatoriana. E não sei se, por exemplo, o Pulgar será convocado pela seleção chilena, porque, afinal de contas, ele voltou hoje, ou seja, supostamente ainda dá tempo dele participar da data FIFA. Mas, seja lá quem for, o importante é que voltem sãos. Isso é que é muito importante. Uma contusão durante essa data FIFA, dependendo do que for, pode simplesmente tirar do Mundial de Clubes jogadores importantes do Flamengo. 5 da seleção brasileira, por exemplo, que o digam, né? Aliás, hoje jogaram quase todos, só não jogou o Wesley. O Wesley, que foi substituído pelo Varela, que fez um partidaço. Minha gente, eu não vou sentir saudade nenhuma do Wesley, não. Jogando o que ele não está jogando desde que foi para a seleção, e com o Varela, ao contrário, subindo de produção partida após partida, eu não vou sentir muita falta do Wesley, não. Agora, o Flamengo tem que contratar um cara para disputar a posição com o Varela, ou, no mínimo, para reserva dele. Porque, com a saída do Wesley, o Flamengo vai ficar apenas com um menino, né, da base, acho que é Daniel Salles, né? Acho que é esse o nome dele. Enfim, é preciso reforçar muito o elenco. Hoje parece que se desenrolou de vez a novela Jorginho. Há versões de que o Jorginho teria aberto mão dos 6 milhões de reais que ele tinha que receber como bônus ao final do contrato dele com o Arsenal. Contrato que, se ele cumprisse até o fim, o tirava do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes. E há versões de que o Flamengo se comprometeu a pagar esses 6 milhões diluídos no contrato do Jorginho. Essa versão me parece a mais crível, vamos assim dizer. Acho difícil, embora o Jorginho já seja um jogador que já ganhou muito dinheiro no futebol, eu acho difícil que ele tenha aberto mão assim, de 6 milhões só para disputar o Mundial. Eu acho mais plausível a versão que diz que o Flamengo resolveu assumir isso e que vai acertar com ele, então, como vai pagar isso durante o contrato. Então, voltando aqui ao jogo em si, o Flamengo jogou bem desde o primeiro tempo, mas no primeiro tempo voltou a sofrer com o problema
da falta de pontaria e de precisão dos seus atacantes. Né? Bruno Henrique, uma vez mais, teve até em algumas situações em frente ao gol, mas parece que o Bruno Henrique está não somente com a cabeça muito preocupada com a questão das bets, portanto, sem ter o foco necessário para jogar, mas, além disso, parece que tem um quebranto em cima dele. Parece que tem sei lá, que puseram algum feitiço no Bruno Henrique, porque ele não está conseguindo mais nem chutar em gol, é impressionante. E outra, ele está perdendo a corrida para os adversários, coisa que nunca ocorreu na carreira do Bruno Henrique. O Bruno Henrique se caracterizou a vida inteira em tocar a bola na frente e chegar, e ultrapassar os seus adversários como se eles estivessem parados. Agora, ultimamente, nesse jogo mesmo, nós vimos umas 2 ou 3 jogadas que os atletas do Fortaleza saíram atrás e chegaram na frente do Bruno Henrique. Mas não adianta, o Felipe Luiz ele é um obcecado pelo Bruno Henrique e um teimoso em relação ao Pedro. Né? O Pedro, que entrou no segundo tempo, embora não tenha conseguido marcar, teve até uma bola cruzada, acho que pelo Gerson da direita ou pelo próprio Varela, em que ele chegou a concluir, mas concluiu fraquinho, o goleiro pegou. Mas, em compensação, fez a jogada de um dos gols do Luiz Araújo. Né? É ele quem briga pela bola no meio-campo, uma coisa que criticam tanto na maneira de jogar dele, né? Que ele não combate. Ele hoje combateu essa bola, combateu esse zagueiro, roubou a bola e, ao se aproximar da entrada da área, quando percebeu que os zagueiros estavam chegando nele, ele deu lindamente de calcanhar para o Luiz Araújo. Na cara do gol, o Luiz Araújo foi lá e balançou a rede. Vamos lembrar, o Flamengo ganhou então com um gol do Arrascaeta, um belo gol do Arrascaeta, num belíssimo passe do Léo Ortiz. Belíssimo passe do Léo Ortiz. Como joga o Léo Ortiz, minha gente. Depois fez, no segundo tempo já, no primeiro tempo foi só 1-0. O placar de 1-0 no primeiro tempo foi magro para o que o Flamengo teve de domínio de bola. No segundo tempo, logo de cara, o Everton Araújo, que jogou bem hoje, hein? É importante dizer, o Everton Araújo jogou bem e não foi só por causa do gol, não. Até passe, também estilo Léo Ortiz, ele deu, deixando o atacante do Flamengo na cara da baliza. O Everton Araújo faz 2-0. O 3-0 é do Luiz Araújo. O 4-0, acho que é do Luiz Araújo de novo. E o 5-0, finalmente. Aliás, o 4-0 acho que é do Michael. Um cruzamento perfeito do Varela, que cobre a área, e o Michael pega de voleio e manda para o fundo da rede. E o 5º gol, o Luiz Araújo de novo. Então, eu botei até, já tem uma enquete no ar, vocês podem votar. A enquete é exatamente quem foi o maior destaque do Flamengo hoje. Estão lá Gerson, Luiz Araújo, Varela e Léo Ortiz. Vocês podem votar. Família rubro-negra, segura essa. O herói da classificação do Los Angeles FC pro Mundial de Clubes é cria do Ninho. Igor Jesus, o mesmo garoto que foi revelado pelo Mengão, meteu gol no apagar das luzes contra o América do México, virou-se ídolo nos States e carimbou o passaporte pro torneio, onde ele vai reencontrar o próprio Flamengo. Mas enquanto isso, tem um detalhe que tá tirando o sono da diretoria da Gávea. Até agora, o Mengão não viu nem a cor do dinheiro da venda do garoto. É isso mesmo, irmão. O Estrela da Amadora, aquele time de Portugal que levou tanto o Igor quanto o André, sumiu com o Pix e até agora tá devendo geral. O Mengão já ganhou uma ação na FIFA, mas vai pra cima de novo, agora cobrando a parte da revenda também. E a revolta só cresce porque enquanto isso, o volante tá brilhando e pode ser adversário do mais querido em campo. Quer entender toda essa treta e saber quanto o Flamengo tem pra receber? Então vem comigo até o final. Vamos abrir esse baú de confusão. Em 2024, o Flamengo vendeu 2 jogadores para o Estrela da Amadora, de Portugal, André e Igor Jesus. O total da negociação girou em torno de 2,5 milhões de euros, na época cerca de 15,3 milhões. Mas adivinha, o Estrela não pagou o dato combinado. Resultado, o Flamengo precisou acionar a FIFA cobrando o valor integral à vista e venceu a ação. Só que o enrosco não parou por aí. Em 2025, o time português ainda revendeu os 2 atletas. André foi pro Rio Ave e Igor Jesus para o Los Angeles FC por uma bolada.
Só nessa segunda venda, o Estrela lucrou 4 milhões de euros só com o volante. E mais uma vez, não mandaram um centavo pro Flamengo, nem informaram oficialmente os valores da revenda. A diretoria rubro-negra até notificou e deu prazo de 10 dias, mas como já era de se esperar, nada foi resolvido. Agora, a Gávea vai abrir um novo processo exigindo participação nos lucros da revenda. É dinheiro que não acaba mais, irmão, e como o mundo dá voltas, parceiro. Quem diria que aquele garoto tímido, revelado no ninho do urubu, hoje estaria nos Estados Unidos tirando o América do México da Copa do Mundo de Clubes. E mais do que isso, colocando o Los Angeles FC no caminho do Flamengo. Igor Jesus, com 22 anos, fez o primeiro gol da carreira profissional justamente num jogo decisivo e que favorece o rubro-negro. O volante marcou no último lance do tempo normal, forçou a prorrogação e ajudou o LAFC a virar o placar. Agora ele vai reencontrar o Mengão no dia 24 de junho, às 22 horas, nos Estados Unidos, em Orlando. A ironia do destino é forte. Mesmo sem receber um tostão da venda dele, o Flamengo agora vai encarar justamente o jogador que deveria estar rendendo milhões ao clube. E mais, Igor disputou 32 partidas pelo profissional do Flamengo e deu 2 assistências. Mas foi longe da Gávea que ele encontrou o brilho, tá no script, né? Rapaziada, segura essa! O Mengão já foi até a FIFA, ganhou o processo. E mesmo assim, nada de dinheiro no caixa. O Estrela da Amadora, clube português, que comprou Igor Jesus e André por 2,5 milhões de euros no total, simplesmente não pagou. O Flamengo foi lá, acionou legalmente e a entidade máxima do futebol deu razão ao mais querido, mas nem assim os caras se mexeram e o absurdo não para por aí. O Estrela da Amadora ainda revendeu os 2 jogadores e faturou alto. 2,2 milhões de euros com André e 4 milhões com Igor Jesus, ou seja, compraram, não pagaram. E ainda lucraram nas costas do Flamengo. A diretoria rubro-negra já notificou os portugueses, deu prazo, cobrou documentos, mas recebeu silêncio como resposta. Agora, o jurídico do clube vai abrir um novo processo na FIFA para cobrar essas revenda, que também deveria render grana ao Mengão. Tá certo isso, nação? O mínimo que se espera é respeito com quem forma jogador, e como se tudo isso já não fosse quente o suficiente. Tem mais. Igor Jesus, o mesmo cria do Ninho que foi vendido e ainda não rendeu um centavo ao Flamengo. Agora vai reencontrar o clube no palco mais esperado do ano, a Copa do Mundo de Clubes. Tá marcado. Flamengo e Los Angeles FC se enfrentam no dia 24 de junho, às 22 horas, em Orlando. E sabe quem vai estar em campo pelo time americano? Ele mesmo, Igor Jesus. O volante que brilhou contra o América Max, garantindo a vaga do LAFC. Agora terá a chance de mostrar serviço contra o time que o revelou. O moleque fez história lá no Z1 com um gol salvador e, ironicamente, ainda tá no meio de um imbróglio jurídico envolvendo sua venda. Vai ser emoção pura, torcida dividida entre gratidão e cobrança, e uma noite de reencontro com tudo pra virar história. O Mengão vai ter que entrar com sangue nos olhos e com o jurídico afiado.